Bom, gente, vamos agora falar sobre doença de Chagas. Eu decidi fazer esses vídeos mesmo sem ter estudado muito pra ver se me dá uma ajudada, né, a me concentrar. Então, vamos lá. Doença de Chagas, a gente sabe que é causada por um parasita protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, e ele, né, é uma das principais causas, na verdade, é a principal causa de cardiomiopatia não isquêmica na América Latina, e ele causa, né, tardiamente a cardiopatia crônica da doença de Chagas. Ele é transmitido, né, primariamente por um vetor triatomídeo na sua forma de tripomastigota, que é a forma infectante. O mais relevante vetor domiciliar é o Triatoma infestans. No entanto, é necessário a gente saber que as transmissões orais são atualmente o principal modo de transmissão, tá? Essa tabela aqui está desatualizada. E a principal forma de infecção atualmente é pela forma oral, no qual a gente, né, acidentalmente ingere o triatomídeo, principalmente na cana-de-açúcar, né, e no açaí. É uma doença de notificação compulsória, né, porque ela é bem agressiva. História natural da doença, a gente tem a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, na maioria das vezes, é assintomática ou é caracterizada por sintomas leves e inespecíficos e acomete, né, as pessoas entre 4 a 8 semanas depois da infecção. Na fase crônica, ele inclui duas formas principais, que a gente tem a indeterminada e a determinada. Na indeterminada, o paciente, ele tem, né, a presença de anticorpos antiparasitários circulantes, significa que ele está infectado com o Trypanosoma cruzi, mas ele não tem manifestações clínicas da doença, e cerca de 30 a 50% desses pacientes vão desenvolver ao longo das suas vidas a cardiomiopatia chagásica, né? Na forma determinada, a gente ainda tem a subdivisão em forma cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva, que é a forma mista. Na forma cardíaca, a gente tem como principais manifestações arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, tromboembolismo e morte súbita. Na forma digestiva, a gente tem a destruição do plexo mioentérico e o plexo submucoso, e aí a gente tem o desenvolvimento do megaesôfago e do megacólon. No megaesôfago, a gente tem como principais manifestações disfagia, regurgitação, dor retroesternal e cialorreia. E no megacólon, a gente tem constipação, distensão abdominal e dificuldade para evacuar. A mista, ela tem tanto comprometimento do sistema cardiovascular como digestivo. A doença crônica também pode ser reativada, né, quando a gente tem indivíduos com imunossupressão natural por conta da AIDS ou iatrogenicamente, por causa de transplante, uso de corticoides, etc. E essa doença pode ser reativada. A evolução tardia da cardiomiopatia chagásica crônica envolve o aparecimento de um quadro clínico de cardiomiopatia dilatada com disfunção ventricular esquerda global e síndrome de insuficiência cardíaca. Aí aqui a gente tem, né, um fluxograma, que é bom a gente seguir. A gente tem a exposição, né, ao Trypanosoma cruzi das várias formas de transmissão, que a gente tem a vetorial, transfusão sanguínea, transplante de órgão, congênita, oral ou acidental. E a gente pode desenvolver ou não desenvolver, né, essa doença. Quando a gente não desenvolve, a gente não tem infecção, a gente tem cura, né, automaticamente. Ou a gente não pega, né, a infecção. Quando a gente tem a doença aguda de Chagas, a gente pode evoluir para cura, né? No caso, se a gente utilizar alguma droga antiparasitária, ou, né, a gente pode morrer por miocardite ou meningoencefalite. Em casos, né, específicos, esses casos aqui eles estão associados mais à transmissão oral, tá? Que ela é um pouco mais agressiva. Depois, a gente pode evoluir para a forma crônica, indeterminada ou determinada. A forma indeterminada, ela cura, né, de 20 a 60% dos casos se a gente utilizar uma droga antiparasitária. Ou ela pode, né, se desenvolver como uma forma indeterminada permanentemente, no qual a gente não tem o desenvolvimento da doença em si. A pessoa morre com a doença sem ter manifestações clínicas. A gente pode também evoluir para a fase crônica em forma determinada, que a gente tem a cardíaca, cardiodigestiva ou a digestiva. Algumas das pessoas evoluem com cura e algumas delas, né, quando elas passam por um período de imunossupressão, elas podem ter a reativação da doença, né,
na sua forma mais aguda. Ela tem a classificação, né, da disfunção ventricular. Aí a gente tem as classificações. Fase aguda, quadro compatível com doença de Chagas, e a gente tem a fase crônica. A forma A é a forma indeterminada, no qual o paciente sofre risco de desenvolver ICC. Ela tem sorologia, mas não tem os sintomas. Na fase crônica, a gente tem uma alteração, né, estrutural, mas a gente tem uma função ventricular normal. Na B2, a gente tem cardiomiopatia estrutural com disfunção ventricular global, mas sem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Na C, a gente tem disfunção ventricular e tem sintomas de insuficiência cardíaca. E na D, a gente tem sintomas refratários de CC em repouso e necessita de intervenção especializada. A etiopatogenia é que na fase aguda, o dano orgânico é nitidamente associado à infestação e multiplicação parasitária no miocárdio. A linfadenopatia e o aumento do baço devem-se à reação imunológica sistêmica. Na fase crônica, a gente tem, né, uma destruição progressiva das fibras musculares e substituição por fibrose, levando, né, a cardiomiopatia dilatada com o tempo. Essa lesão ocorre pela inflamação direta causada pelo parasita, né, que está ali reproduzindo dentro das células cardíacas, e a gente tem a resposta autoimune, né, contra o coração estimulada pela presença contínua de antígenos do parasita. Então, a gente tem um dano, né, por forma cruzada ali. Mecanismos auxiliares, a gente tem distúrbios da perfusão miocárdica, pela presença de anormalidades na microcirculação coronariana, anormalidades no controle e inervação autonômica cardíaca. Aí agora a gente vai falar dos sinais e sintomas, né? Na fase aguda, a gente tem, né, esses sintomas menos específicos, normalmente assintomáticos, e tem duração, né, entre ali 4 e 8 semanas. Normalmente se inicia após o período de incubação do Trypanosoma cruzi, que pode ser de 1 a 4 semanas, e a mortalidade, né, ela é mais prevalente em pessoas que adquiriram a doença por transmissão oral. Quando apresenta sintomas, a gente tem os chagomas, que é edema cutâneo no local da picada, sinal de Romanin, que é o edema inflamatório bipalpebral unilateral, sintomas sistêmicos de infecção, então febre, hepatosplenomegalia, mialgia, a meningoencefalite e miocardite estão associadas a formas graves, né, que levam ao óbito, associadas, né, à forma oral. A miopericardite, dispneia, fadiga, dor precordial, arritmia, morte súbita. Laboratorial, a gente tem leucocitose. Anormalidades do eletrocardiograma, a gente pode ter taquicardia sinusal, bloqueio de ramo, bloqueio atrioventricular. No raio-x, a gente pode ter cardiomiopatia, né, nos casos mais graves, já na forma crônica. No ecocardiograma, a gente pode ver derrame pericárdico, insuficiência na válvula mitral e tricúspide. E o diagnóstico, ele é feito, né, por teste sorológico. Então, primeiro a gente vê se tem já algum parasita, né, circulante ali na região. Por isso que a gente pode fazer uma hemocultura, uma visualização direta do parasita no sangue. E aí, né, a gente vê. Curso clínico. O curso clínico na fase aguda é benigno, os sintomas se resolvem ao longo de 1 a 3 meses e, né, estima-se que a evolução fatal ocorra em menos de 5% dos pacientes na fase aguda. O tratamento, né, nos casos tratados na fase aguda, cura em 60 a 85% dos casos. O tratamento é o mesmo preconizado para os casos de miocardite aguda de outras etiologias. Então, a gente tem o IECA, o BRA, beta-bloqueador, diurético, vasodilatadores, e o tratamento antiparasitológico é feito com benzonidazol ou nifurtimox. Nesse caso, esse nifurtimox aqui, ele não é amplamente utilizado no Brasil, eu acho que nem tem, né, pelo SUS. Então, a gente usa o benzonidazol. A fase crônica, a gente tem a forma indeterminada, né? Que a gente tem ali o prognóstico, que ele é bom,
porque, né, a gente não tem o desenvolvimento ali. Ele tem, né, o parasita, mas ele não desenvolve sintoma nem sinal físico. O eletrocardiograma e o raio-x é normal. Na forma crônica cardíaca, a gente tem a gente pode ter, na verdade, né, os distúrbios de condução no eletrocardiograma, o eco pode apresentar alterações na contração, o Holter pode apresentar arritmia, mesmo sem sintomas pode ocorrer morte súbita. Principais manifestações, a gente tem insuficiência cardíaca, edema, aumento do fígado, ascite, turgência jugular, pode haver comprometimento nos dois ventrículos, e a gente tem o score de Hasse aqui, que ela não vai cobrar. A gente pode ter o desenvolvimento do tromboembolismo, que é a formação de coágulos dentro do coração. Então, a gente tem, né, nas formas aqui cardíaca, a gente tem insuficiência cardíaca, tromboembolismo, arritmia e dor, né, anginosa. No tromboembolismo, a gente tem formação de coágulos dentro do coração, que pode causar o AVC, muito comum, embolia sistêmica ou pulmonar, fatores de risco, pode ter dilatação do coração, fibrilação atrial e aneurisma apical. Na arritmia, né, que é muito frequente, a gente tem taquicardia ventricular, fibrilação atrial e bloqueios, né? A gente viu um pouco disso. Sintomas: palpitação, tontura ou síncope, e pode ocorrer mesmo com função cardíaca preservada. É a principal causa de morte súbita e geralmente acontece por taquicardia e fibrilação. E a dor torácica, né, é uma dor atípica, impontada ou prolongada e nem sempre relacionada ao esforço. O diagnóstico da forma cardíaca é feita, né, por sorologia positiva mais avaliação cardíaca. Então, é feito juntando história epidemiológica, sintomas, sorologia e exames cardíacos. O teste sorológico, a gente vai tentar detectar, né, os anticorpos contra o Trypanosoma cruzi. Com 2 testes positivos, a gente confirma o diagnóstico. E o exame cardíaco, a gente pode fazer tanto eletrocardiograma, Holter, raio-x, ecocardiograma. No eletro, a gente pode encontrar bloqueios, né, arritmias. No Holter, a gente detecta arritmia oculta e avalia o risco de morte súbita. O raio-x, ele pode apresentar o coração aumentado, geralmente pouco congesto, né? Então, aqui a gente vê a sombra, né, do coração bem gigantesca mesmo. No ecocardiograma, a gente vai avaliar, né, aneurisma, trombo, alterações regionais, outros exames, né? A gente pode detectar fibrose na ressonância cardíaca, cintilografia avaliando perfusão e inervação, cateterismo, descartando doença coronariana, tratamento da forma cardíaca, né? A gente usa principalmente o benzonidazol também. O objetivo é reduzir a quantidade do parasita. E na fase crônica com cardiopatia, a eficácia é incerta. Tá. Tratamento medicamentoso, né? A gente pode usar IECA, BRA, beta-bloqueador, terapia alternativa, ressincronização cardíaca, transplante cardíaco, prevenção do AVC, tratamento de arritmia. E aqui, né, a gente tem algumas coisas que a gente tem que ver. Fase da doença, né, aguda. Todas as faixas etárias a gente faz tratamento com benzonidazol. Na fármaca crônica indeterminada ou digestiva, a gente usa o benzonidazol, né? E se for aqui maior que 50 anos, a gente não trata de rotina. Na forma crônica cardíaca, a gente, né, faz a decisão compartilhada, oferecer possibilidade de tratamento, sendo tratar com benzonidazol ou não tratar, né? Crônica cardíaca, nas doenças avançadas, a gente não trata. E o benzonidazol, né, ele a posologia é 5 miligramas por quilo por dia, 1 a 3 vezes ao dia por 60 dias. É o que a gente mais utiliza, tá? Então, paciente, né, na fase aguda da doença, sim. Paciente gestante? Não. A gente trata com benzonidazol. Se sim, a gente trata com benzonidazol em casos graves ou após o segundo trimestre de gestação.
Paciente na fase aguda? Não. Ele é imunossuprimido? Sim. Trata com besonidazol? Beleza. Não. Paciente com maior de 18 anos? Sim. Tratar com besonidazol? Não. Paciente com cardiomiopatia chagásica? Sim. Trata com besonidazol? Não. Paciente com mais de 50 anos? Sim. Tratar com menor, né, que 50 anos? Sim, a gente trata com besonidazol? Não, a gente não trata. Se ele for maior que 50 anos. E aqui, nos slides dela, tem uma coisa muito importante. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui. Que é se a gente faz o anticoagulo ou não. Aqui a gente vai utilizar a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, aneurisma, então é DDAI, né? Disfunção sistólica, aneurisma, alteração na repolarização e idade. Se ela for de 0 a 1, a gente não usa. Se for 2, a gente pode utilizar AS ou nenhuma. Se for 3, a gente usa AS ou varfarina ou NOAC. De 4 a 5, varfarina ou NOAC. Ou seja, só de fazer 0 a 1, a gente não tenta, né, fazer a anticoagulação. E é isso.